Olha, Brasil! Deu certo agora, Brasil! Cadê meu amigo? Boa noite, boa noite, boa noite. Demorou, mas chegamos. Ó, e o climinha tava desse jeito aqui, ó. Sem tirar nem pôr. Eu esperando ao som de Lulu Santos. Vocês gostam? Oi, Nádia. É fã de Lulu ou não é fã de Lulu? Oi, Maísa. Boa noite. Tudo bem? Vamos esperando o pessoal entrar, porque hoje tá meio bugado esse Instagram. Já avisei meu convidado aqui que tá tudo certo. E ele já até entrou, meu convidado maravilhoso. Ah, gente, você sabe que... Deixa eu cancelar a Lulu aqui. Porque enquanto eu tava esperando... Enquanto eu estava esperando, eu estava ouvindo Lulu Santos aqui para poder já dar aquele clima, né? E aí pensei hoje na Leila, pensei, gente, já pensou eu fazendo a live com o Marcelo e a Leila entra? Olha quem tá aí, gente! Não acredito! Maravilhosa! Obrigada pela presença, eu tava lembrando de você hoje e pensando de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje, né? Eu lembro da sua aposta nessa dupla, que foi uma dupla e vai ser uma dupla de sucesso pro resto da vida. Boa noite, Alex. Boa noite, todo mundo. Vamos entrando, vamos entrando. O Instagram hoje fez graça, né? Ele não é a Xuxa, mas ele tava de show hoje. Não queria conectar. Nós entramos atrasados aqui, 30 minutos de atraso. Ah, obrigada. Entramos atrasadinhos, mas é porque a gente tava com muita vontade de fazer essa live juntos. Hoje a gente se viu mais cedo e é aquela energia de sempre, né? Sempre que a gente se encontra é momentos muito agradáveis, muito felizes de verdade, assim. E então vamos começar, né, meu povo? Porque estamos aqui, atrasamos, mas não vamos deixar de bater aquele papo gostoso. Eu espero que vocês fiquem aí. Já manda aviãozinho para todo mundo, dizendo para vir participar com a gente. Chama os professores todos aí que você conhece. Uhul, Cleusa! Maravilhosa! Para participar com a gente, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Carla, sou funcionária pública, sou mãe de 2 princesas, pedagoga, né? Trabalho na educação, mas também trabalho agora com comunicação, faço alguns trabalhos de modelo, empreendo, enfim, gente, multiprofissional. Tem jeito não. E resolvi fazer essas lives, né? E faço toda segunda-feira, porque queria aproveitar um pouco a audiência que eu tinha e trazer um pouco de conteúdo para as pessoas também, sabe? Aquele papo descontraído de segunda-feira, com muito conhecimento, com muita inspiração. E fico imensamente feliz pelas pessoas que por aqui passam, pelas pessoas que depois assistem a live, comentam, né? Eu fico extremamente feliz, porque eu acho que a gente tem esse dever, né, de ajudar as pessoas. E se uma pessoa se despertar com aquilo que a gente fala, com aqueles conhecimentos que a gente socializa aqui, eu já fico imensamente feliz, sabe? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Enquanto isso, quem já não me segue, começa a me seguir. Siga Marcelo também, que é maravilhoso. Marcelo Rodrigues RP, se não me engano. Depois eu vou colocar o arroba dele aqui direitinho pra vocês, tá bom? E eu vou chamar meu convidado, né? Porque antes tarde do que nunca. E ele é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Eu quero que vocês o recebam com muito carinho, com muito coraçãozinho na tela. Porque ele não podia ser diferente, né, Marcelo? Sempre com emoção, né? Quem nunca? Ai, Brasil! Ai! Cadê as acenos pra ele, gente? Pelo amor de Deus, coloca coraçãozinho pra esse homem, gente. A live de milhões, Cleusa, é ou não é? Minha cunhada, Cleusa, olha só, Leila. Você viu que gracinha? Jordana, minha arquiteta. Ó, Jordana, tudo bem? Muito prazer. Achei que era a nossa Jordana, é outra Jordana. Nossa, minha tia, olha aí, só tem parente. Nádia, minha amiga, minha cunhada. Maravilhoso. Marcelo, sempre com emoção as nossas ações, né?
Porque se não tiver frio na barriga, nem nos chame. Já que isso aqui a gente já está nos bastidores, a gente já está ao vivo, mas falando de bastidores, como a Carla disse que ia atrasar com problema de conexão, o que, que eu fui fazer? Jantar. Fui tomar uma sopa, nesse calor, tomando uma sopa. Bem a minha cara, né, Carla? Claro, ele ama sopa, viu, gente? Se vocês querem agradar o Marcelo, chama ele para poder tomar uma sopa aí na casa de vocês, que é o prato favorito dele, inclusive, né? Mas vamos começar, né, Marcelo? Vamos lá, já estamos meia hora atrasado mesmo? Ah, agora a noite é uma criança pra gente. Mas eu gostaria que primeiro você se apresentasse aí para a nossa audiência. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que você conhece, tem algumas pessoas que participam ao vivo aqui com a gente, mas tem muita gente também que passa por essa live, que assiste depois. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, dessa live hoje, que a gente vai trazer um pouquinho aí sobre a vida de professor. Você que está inteirando aí 25 anos de magistério, gente, né? Para qualquer um não, respeita essa história, né? Se apresente, então, a fala é toda sua. Gente, a Carla sempre pega a gente de surpresa. E apresentação, auto-apresentação já é uma coisa difícil. Mas quando ela me convidou para fazer essa live, que ela ia falar, a gente ia falar sobre vida de professor, eu achei que era vida de professor, de modo geral, da vida dos professores, né? Ela, não, vou falar da sua vida e da vida dos outros também, dos outros professores. Mas então, me inspirando em Carla, que é sempre uma inspiração para gente, para quem convive e conhece, vou me apresentar como Carla, então. Eu sou Marcelo, goiano, matemático, professor de matemática, né? Também servidor da Rede Municipal de Educação de Goiânia, com muito orgulho. Casado, um cara que curte muito família, curte muito ficar em casa, mas também gosta muito de viajar, gosta muito de conhecer novas culturas, novas pessoas. Feliz demais aqui com esse pessoal que eu tanto gosto aqui na live. Meu irmão, tô vendo parente, tô vendo minha prima, tô vendo um monte de amigos, tô vendo seguidores da Carla. Então, eu não vou me apresentar e falar muito, Carla, porque eu sou muito ruim nessa parte de apresentação, mas eu gosto de bater papo. E a gente continua o nosso papo, então. Combinadíssimo. Gente, ele ó, até parece que ele é ruim de falar, né? O nosso cerimonial mor, pessoa que tem a voz mais linda dessa secretaria, que está dessa Goiânia e Goiás, nessa modéstia, Brasil, não é para qualquer um, não. Mas vamos lá, Marcelo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa vida de professor mesmo, né? Que é uma paixão que eu tenho, eu sei que você tem. Como a gente já deu spoiler aqui, a gente trabalhou junto e continua trabalhando junto, mesmo que separados de sala e departamentos, mas as nossas ideias estão sempre conectadas, né? Porque o que a lei uniu, ninguém tira, né? O que lei uniu, ninguém separa. E eu sei que, para mim, a escola ela sempre foi um espaço assim, muito especial. Muita gente tem muita aversão, passa por dificuldades, enfim. No meu caso, não foi. Eu queria saber para você, o que a escola representa para você? Ó, já começamos bem com pergunta difícil, além de apresentação, hein? Só essa temática aí já dá meia hora de live, mas a gente já está meia hora atrasado. Vou falar um pouco do que a escola representa para mim, né? Eu entrei na escola aos 4 anos e não saí mais, né? Já tenho um tempinho na escola, né? Primeiro como estudante, depois como professor e de lá para cá muitas outras tantas funções. Mas para mim, escola é lugar de gente, é lugar de vida, é lugar onde a gente tem muita troca, onde a gente compartilha conhecimentos, onde a gente prima pelo desenvolvimento social, cognitivo, humano. É lugar onde a gente faz amizade, é lugar onde a gente vivencia muita coisa, a gente conhece muita gente. Enfim, é um lugar dinâmico, um lugar cheio de vida e é um lugar que a gente sente bem estar, né? Seja como estudante, seja como professor. Essa é a minha visão de escola, Carla. Maravilhoso. Na sua infância, você já tinha uma inclinação pela docência? Você já sonhava em ser professor? Você via lá seus professores à frente na sala? Você já tinha esse desejo ou não? Não, não, Jura? não tinha. Eu sempre gostei de escola. Olha que interessante. Talvez isso aí já seja um sinal, um caminho, né? Sempre achei escola um lugar muito bom para estar. E eu me lembro que
podia acontecer o que fosse, eu jamais faltava a aula. Então, tá aqui meu irmão na live que não me Não te deixa mentir. deixa mentir. Meu pai, na época, a gente era criança, meu pai, Carla, ele levava os 3 filhos para a escola numa moto. Gente, ainda naquele tempo, acho que não, há 30, 40 anos atrás, acho que não existia a SMT ou a SMM. Ou, aliás, nem se usava capacete, né, Carla? Mas eu me lembro Não. para a escola e acontecesse o que fosse, podia estar chovendo, podia estar. A gente ia para a escola, mesmo quando não dava para ir, a gente levava a gente de táxi, mas a gente não faltava à escola por nada. Mas não é porque ele somente queria levar. A gente não queria faltar à escola por nada. Então, voltando à pergunta de que, nossa, você sentia desde criança essa vontade pela docência? Não, não sentia mesmo. Mas eu sentia esse amor gigante por escola. Talvez isso tenha sido fundamental para seguir essa carreira na área da educação. E quando é que você de fato resolveu ser professor? Que você, não sei, optou por essa graduação e falou agora não tem mais jeito, vou ser professor e pronto. Eu acho que todo mundo que está aqui na live ou que vai assistir já fez essa pergunta na vida, num determinado momento da vida, né, Carla? Com certeza como você também foi desse jeito. A gente, quando está no ensino médio, que no nosso tempo de escola de ensino médio era o 2º grau, né? A gente se pergunta muito sobre o que fazer, né? E eu fiz escola técnica, e depois virou Cefet, hoje é IF, e eu fiz um curso na área de exatas. Eu já pensava lá na frente, mesmo no ensino médio, né? No 2º grau, que eu fazia um curso de telecomunicações. Então, que na época parecesse algo muito, muito inovador. Então, eu gostava dessa área de algo inovador, algo que mexesse com você. E quando eu terminei a escola técnica, a maioria dos meus colegas ou foi fazer um curso de engenharia, de civil, elétrica, um curso de arquitetura, enfim, era alguma coisa na área de exatos. E eu, por acaso, comecei a dar aula, eu gostava muito de matemática, ainda gosto, né? E sempre tive muita facilidade com matemática. E aquilo mexia comigo de alguma forma. Então, eu comecei dando aula particular, substituindo um amigo ou outro. Quando eu vi, já estava fazendo matemática e já comecei a realmente trabalhar com a docência, com educação, com ensino, em 1997, há 25 anos atrás. Muita beleza na tela hoje, muita gente comentando aí, falando que você ajuda a Manu. Franciele colocou que você já foi professor, diretor, nananã. Pode ir colocando, pessoal, a gente vai lendo aqui, tá bom? Acabou de entrar na live, acho que agora... A Paty tem admiração por você, amiga eterno vizinho, ó, deixou saudades. A professora Dorian, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Dorian, ó, a Ana... anos, ela também é professora, inclusive. Das boas. A Ana tá dizendo que a filha dela fez matemática também, a Nádia, direto do túnel do tempo, é isso aí, gente. Mas me fala uma coisa, Marcelo, nessa sua trajetória, você tem algum professor que te inspirou, assim, aquele que quando você fala em escola, você lembra dele? Essa semana, inclusive, no Dia do Professor, eu postei da Dona Vilma um relato muito bacana lá, que eu me emociono sempre que eu escuto, porque professor é aquilo ali, né? Não tem como fugir disso. E são pessoas que marcam assim a nossa história, né? A gente tem esse poder de marcar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Mas hoje a gente está falando só de coisa boa. Eu queria saber se você tem um professor desse ou uma professora dessa que te inspirou, enfim, que te fez olhar assim a educação com outros olhos. Carla, primeiro que eu quero dizer que eu tô adorando essas pessoas aqui. Tem gente aqui que é até sumida e do nada aparece na live, assim, pessoa que às vezes nem tá falando com você há dias, né? E aparece por aqui. Achando... Quero fazer mais lives para as pessoas sumidas reaparecerem nas nossas vidas. Mas amém. Acho que todo mundo que está por aqui na live, quem está assistindo depois, posteriormente, tem com certeza algum professor que já te inspirou de alguma forma, né? Te trouxe grandes recordações ou boas recordações, ou até mesmo recordações ruins. Todo mundo lembra ou tem algum professor referência, né, Carla? E eu tenho como referência mesmo, e não é bordão, não é fala pronta, nem algo que seja
algo inusitado ou diferente, mas a minha primeira professora, ela Ah, foi marcante na minha vida. Foi aos 4 anos de idade, era um jardim de infância, lá inclusive chamava Educandário Rainha da Paz, era uma escola conveniada que depois virou municipal, né, municipalizou lá na Vila União, morava na Vila sei. É, e a professora Rosângela foi a minha primeira professora no jardim de infância. E depois, no ano seguinte, ela foi realocada, reorganizada, e ela foi minha professora do pré. Então, ela me ensinou a ler e escrever. E eu sempre tive a professora Rosângela como uma referência muito grande assim, na minha vida, por justamente me ensinar a ler e escrever. Eu tenho lembranças. Para além de foto, que eu tenho aquelas fotos de escola que você tira com um globo terrestre, com a mesa do lado, enfim, aquela foto padrão, que é uma referência para mim da escola, mas eu tenho referências muito gostosas dessa professora, de como ela era carinhosa, como ela era muito amável na forma de lidar com os alunos, com os estudantes. E aí, por que ela sempre foi muito especial para mim? Porque eu nunca tirei ela de lembrança. Mas a história não fica só aí, não. Eu vou te contar, eu acho, olha que eu, Carla, a gente já conversou de um tudo nessa vida, mas eu acho que essa parte eu nunca falei para ela. Ó, Eu trabalhava numa escola na prefeitura, chamava Escola Municipal Jaime Câmara, ainda existe essa escola, uma escola maravilhosa, excelente, ali no Parque Anguera. Eu era coordenador, isso foi 2004, já tem um tempinho. 2004 era tenho tempo. um tempinho. O começo de ano, nós estávamos num momento de planejamento inicial, né? Eu era coordenador pedagógico nessa época, a gente estava se organizando no planejamento, e aí uma funcionária novata começou a trabalhar na sala de leitura, uma professora readaptada. Aí você imagina quem era essa professora? Aí foi, nós estávamos no momento de reunião, de planejamento, e aí todo mundo se apresentando. Quando foi a vez dela se apresentar, ela olhou muito para mim, ficou balançando a cabeça e começou a chorar. E aí ninguém entendeu nada, inclusive eu. E ela falou assim: "Você não se lembra de mim?" Aí eu olhei bem para ela, ela olhou bem para mim. E ela continuou perguntando pela segunda vez se eu não lembrava, e aí me deu um estalo na hora, Carla. Foi uma coisa assim, foi muito, muito bacana, foi muito mágico. Essa professora, que era uma referência para mim dos 2 primeiros anos meu de escola, né? Foi trabalhar comigo posteriormente. Então, nesse momento, ela falou assim: "Você não mudou nada, continua." Ela me falou umas palavras muito bacanas, muito bonitas. Continua doce, doce e amável como sempre, né? Que eu a recebi com todo carinho, mas eu não sabia, eu não me lembrei naquele Você momento demitiu. da professora. E foi um chororô danado nesse dia de planejamento. Esse planejamento já é uma festa na escola, mas esse dia foi mais que especial, porque realmente foi um reencontro depois de muitos anos, né? E hoje, lá na Secretaria, hoje eu trabalho na Secretaria de Educação, trabalho na diretoria pedagógica, lá na agência de formação, e tem uma professora lá, que foi minha professora da quarta série, que também tem uma referência, Aquela que você me apresentou, não é? Você me apresentou uma professora. tia Regi, tia Reginalda. É Então, essa mesmo. a gente, como todo mundo que está aqui participando, Nádia falou aí que lindo, mas todo mundo que está aqui participando tem sempre uma história bacana, de uma lembrança muito bacana de um professor. E a gente está falando de live de vida de professor, sábado foi comemoração dos professores, e quando a gente lembra de um professor com carinho, a gente pensa: poxa, essa profissão vale muito a pena. Então é isso. É sobre, ó, Celinha Demó, que eu tô igual aquele cerimonial que vai chegando as pessoas importantes, famosas, a gente vai parando e falando, né? Mas até a Celinha tá nos acompanhando hoje. Olha que chique. Te mete. Mas me conta uma coisa, Marcelo, você lembra da sua primeira sala de aula? Quando você entrou pela primeira vez, a sua primeira turma, qual escola que era, que ano que era, que você me perguntar aqui, não sei, Brasil, mas tive Covid. Mas você tem essa memória, assim? Tenho demais, e tem uma outra história muito bacana sobre isso, porque o ano era 1997, eu estava no segundo ano de faculdade, já fazendo matemática, já tinha tido outras experiências anteriores de dar aula particular, de substituir um colega ou outro, mas para pegar, opa, essa é minha sala, eu vou trabalhar nessa escola, nesse colégio. Foi num colégio estadual, né? Que inclusive foi onde eu comecei a dar aula.
E eu comecei a dar aula para o ensino médio, Carla, e a minha primeira sala, a primeira turma, você não vai acreditar, era um terceiro ano do ensino médio, né? Terceira série do ensino médio, em que o meu irmão era aluno. Ah! O que eu fiz? Pedi, não, pelo amor de Deus, eu vou começar agora, vou começar hoje, já vou entrar numa sala que o meu irmão era aluno. A minha diferença com o meu irmão caçula são de 6 anos. Oi, tia Luciana, acabou de entrar aí, seja bem-vinda. Bem-vinda, Luci! O tio Gato também. Ele chama Gato, mas ele é Juraci. Na verdade é o contrário, ele chama Juraci e a gente chama ele de Gato. Mas o que eu estava contando, eu estava lá. Eu ia dar aula a primeira vez, Carla, e dar aula para o meu irmão caçula. Não, e eu acho que muitos professores já passaram por isso. Você deve ter passado por isso também. Você que tem 2 filhas lindas, que já deve ter passado por uma situação. Eu não vou dar aula. Acho que já aconteceu de você coincidir de você trabalhar na mesma instituição e dar aula. Menino, temei, falei, não quero ficar na mesma sala. Eu vejo muitos colegas professores que já passaram por isso. Eu não quero dar aula para o meu filho, não quero dar aula para o meu sobrinho, não quero dar aula para um parente. Por quê? A gente não quer misturar as coisas, a gente quer ser extremamente profissional. E quando você lida com uma situação em que você vai trabalhar com um parente e que há tem que haver um distanciamento, há uma relação que ali que não é de parentesco, não é parental. Eu falei, não quero entrar na sala que o meu irmão é aluno, dá um jeito de trocar. E aí organizaram, Carla, acho que eram 4 ou 5 turmas de terceiro ano. Eu entrava em todas as turmas de terceiro ano, menos a do meu irmão, por uma questão de que eu fiz esse pedido. Hoje eu penso, foi uma bobeira, poderia ter dado aula para ele tranquilamente, mas eu sei que isso seria marco familiar, de sempre voltar aos assuntos de família, de eu ter dado aula para ele. Então, eu não dei aula, minha cunhada está falando aí, tadinho, não deu aula para o Gustavo. Eu não dei aula para o Gustavo porque eu não quis mesmo. Eu falei assim, não quero dar aula para o meu irmão. Talvez naquela época ele falou que foi a escola que não deixou, o diretor que não deixou, e vocês estão descobrindo que foi ele mesmo que fez o pedido? Muitos anos depois eu fiz esse pedido. Aí tive que complementar o horário da carga horária, dando aula de educação artística, de física, de química, de tudo qualquer coisa, para não dar aula de matemática nesse terceiro ano, só por causa do meu irmão, né? Então, essa é a história aí de como comecei a dar aula em 1997, há 25 anos atrás. Segredos de dar aula para o meu irmão. Hoje ele sabe que foi eu que escolhi não dar aula para ele, olha aí. Ó, o seu primo dizendo que já foi aluno da mãe dele, que era professora, ó. Tá vendo? Tem essa experiência mesmo. Deu aula para ele, acho que para minha prima também. E isso e é você... muito comum de professor, né? Que acaba muito. Sendo professor de parentes, né? Fato Obrigado. Mesmo. A gente passa por tudo isso. A minha cunhada está dizendo que o meu irmão está ouvindo essa história, que agora ele ficou sem... Tá. Será que temos uma polêmica familiar? Não, gente. Não leve para esse lado. Viram que eu não sou tão bom professor assim? Eu nem merecia estar nessa live, porque eu aula para um aluno, que no caso era meu irmão, né? Então tá tudo certo, tá em casa. Mas é totalmente compreensível, assim. É porque, na verdade, é muito difícil a gente lidar com esse sentimento de parentesco e autoridade ao mesmo tempo. Ainda mais você que estava entrando naquele momento, né? Até que a gente aprende alguns manejos, algum jogo de cintura que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, requer um pouquinho de maturidade, né? Mas foi bom porque você sinalizou e tá tudo bem, tá tudo certo. Quem consegue, ótimo. Quem não consegue, também maravilhoso. E é isso, vida que segue. Mas você, nesses seus 25 anos já, nessa carreira maravilhosa, eu queria que você destacasse para todo mundo um pouquinho, assim, dos pontos positivos que você percebe nessa carreira, assim. Então, a gente escuta muita coisa ruim, né, sobre vida de professor. Aliás, a minha cunhada está aí, ela é excelente professora da Escola Etos, professora maravilhosa, está lá desde a fundação. Parabéns, viu, Elisa? Está aí presente na live também. Aliás, tem tanta gente professora aí que tem muito professor aqui hoje. Alguns entraram e saíram do tempo, nem da gente agradecer, mas a gente agradece depois. A gente sabe quem é, ó. Brincadeira. Voltando à pergunta, você falou sobre pontos positivos da carreira, não é isso? Isso. Olha, a gente escuta muita coisa ruim, né, sobre a profissão de professor, sobre a vida de professor.
Mas eu posso dizer que desses 25 anos de docência, né, eu tenho muito mais pontos positivos a ver do que negativos, com certeza. Eu tenho certeza que você também, né, Carla? A gente, quando pensa em educação, em trabalho de professor, né, a gente primeiramente, eu penso assim, de que não nos falta trabalho, nunca nos falta trabalho. Sempre vai ter uma escola precisando de professor, alguém precisando de aprender alguma coisa. E eu vejo isso muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar. E onde eu vou, por onde eu passo, eu sempre vejo, olha, aqui tem uma escola, eu poderia mudar para cá e trabalhar. E, às vezes é uma cidadezinha pequena, lá no interior da Bahia, por exemplo, né? Bahia que eu tanto amo, gosto demais. Mas qualquer lugar que você vai tem o quê? Uma escola que você pode trabalhar. Primeiro ponto positivo, não nos falta trabalho de forma alguma. Segundo, que a gente tem muito contato com muita gente boa, muita gente do bem, muita gente que quer um mundo melhor. A gente lida com muitos conhecimentos diferentes. Eu sou de matemática, mas eu lido com um professor de ciências, com um pedagogo, com um professor de biologia, com um professor de história. E cada um tem uma visão de mundo que nos complementa, que nos completa. E isso é sensacional, né? Isso além do trabalho coletivo, porque quando você trabalha com muitas pessoas e lida com muita gente, né, Carla? E você que é muito boa nisso, muito melhor do que eu, inclusive, a gente tem uma troca e a gente aprende muito com o outro. Então, a gente está numa profissão em que você aprende mais do que ensina, isso é sensacional, porque por mais que a gente tenha como foco o ensinar, mas o aprender está ali muito intrínseco, interligado, né? A gente não desassocia aprender de ensinar e nem ensinar de aprender, porque é uma relação de troca mesmo. Então, eu acho que essa oportunidade da gente contribuir com o desenvolvimento do outro, ela é fantástica e é sensacional, e é por isso que eu estou há 25 anos na educação e não pretendo sair dela. Aliás, não vou sair mesmo, né? Eu falo 25 anos de educação, mas são 22 só de prefeitura de Goiânia, desde 2000, né? E de 2000 para cá, eu creio que já experimentei muita coisa bacana na nossa rede e já aprendi muito. Então, é isso. São muitos pontos positivos e só mesmo agradecer por tanto aprendizado ao longo desses anos todos. Você sabe que eu tô aqui coladinho em você, né? Você tem 25, mas eu já tenho 21. Então, nós estamos aqui, ó, para a paz. Porque eu também comecei muito nova. Eu comecei com 16 anos. Você começou com qual idade? Com 21. É porque eu fazia magistério, né? Então, assim, no segundo ano de magistério, eu já consegui o meu primeiro estágio, que foi na creche do Poder Judiciário. E lá, assim, pensa, 16 anos você já aprendendo a lidar com os alunos, com as crianças lá, atendia ali a educação infantil. E, gente do céu, eu fico lembrando, eu já era à frente há muito tempo das pessoas lá, porque qualquer apresentação que tivesse ali, eu não simplesmente apresentava, eu criava um cenário, tinha todo um contexto, enfim. Mas eu tô aqui, ó, do seu ladinho. Daqui a pouco, quando você tropeçar, eu te alcanço nessa quantidade. É porque às vezes a gente não para pensar, né? E aí você falando, eu tô aqui fazendo as minhas contas mentalmente. Falei, gente, mas eu também tô ficando velhinha, gente. Meu Deus do céu. Então, é isso, assim, quando você pisca, já se foram e eu já vejo alunos meus formados, né, aquelas crianças que eu cuidei, né, trabalhei, hoje vejo aí todo mundo advogado, professor de educação física, e é um orgulho maravilhoso. Isso também é um ponto muito positivo, né, porque a gente transforma a vida das pessoas, a gente tem esse poder de inspirá-las, né, e quando você vê que muitas vezes elas se transformam em professor porque você foi uma ótima referência para elas, acho que não tem nenhum dinheiro no mundo que pague isso, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu, quando eu crescer eu quero ser professora também, eu quero ser como você, e nananá. Então isso é muito bom, assim. Mas aliás, me conta uma coisa, diga. Não, você falou sobre um ponto que a gente está falando sobre vida de professor e a gente se preocupa quando a gente lê pesquisas ou reportagens dizendo quanto tem diminuído o número de professores formados, né? As pessoas, elas não se interessam mais pela licenciatura ou pela docência, justamente por ter essa visão ruim, né? De que é muito sofrimento, é muito trabalho, que ganha pouco, e não é bem assim, né? A gente
se comparado a outras profissões de ensino superior, né, a gente está ali numa média. Então, assim, eu penso que essas notícias que a gente tem recebido ultimamente de falta de merecimento, ou falta de comprometimento, ou falta de investimento mesmo para que se formem mais professores, é preocupante, porque daqui a pouco a gente vai ver uma escassez de professores no mercado justamente pelo desinteresse, achando que essa não é uma carreira promissora. E ao contrário, tanto eu como você achamos que a gente sim tem uma carreira digna, uma carreira de muito trabalho, mas que a gente consegue construir com muita dignidade, penso eu. E é importante a gente dizer isso porque as pessoas focam muito na parte negativa e muitas vezes não chegam nem a conhecer profundamente, né? Fica muito nesse raso aí do que as pessoas falam e a gente sabe que realmente, desde que a educação é educação, nunca se teve um cenário ideal, né, de trabalho, em questões salariais, mas o que que acontece? A gente precisa, nesse contexto, perceber como a gente pode colaborar, né? Fazer o que precisa fazer, ser responsável com aquilo que nos cabe, né? Claro, a gente não vai fechar os olhos para a luta, enfim, mas de fato levar isso para quem realmente pode resolver o problema, né? Ficar só reclamando e lamentando não resolve, ao contrário, né? Torna o ambiente muito mais difícil ali de conviver, se torna uma pessoa muito mais que não traz assim aquela felicidade, sabe? Não consegue ser uma pessoa completa. Então, eu penso por aí. E acho que é um pouco disso, que a gente busca sempre levar e mostrar o contrário, né? É possível sim ser professor e feliz e alegre, e inspirado, um professor que busca fazer a diferença, porque eu acho que esse é nosso papel. Mas me conta uma coisa, você já passou alguma saia justa, assim, nesses seus 25 anos? A gente sempre tem muita história para contar. Mas você tem aquela, assim, que você para e pensa e fala, meu Deus do céu, isso foi muito inusitado, assim. Acho que todo professor tem um momento, ou vários momentos para lembrar que já passou saia justa, né? Mas eu acho que todas as profissões têm, né, esses momentos. Mas os que envolvem história de professor parece que tem um pouco mais de drama por envolver sempre. Nunca é uma situação sozinha, porque sempre está envolvendo. Não, porque a escola todo dia é um dia, né? Na escola todo dia acontece uma coisa nova, é impressionante. Porque nunca é sozinho, nunca é com você, às vezes é com a turma inteira, né? Às vezes é com várias turmas, às vezes é com a escola inteira. Mas eu me lembro muito de quando eu iniciei a dar aula, que era no ensino médio, era no noturno, Carla. E era numa época, isso na final da década de 90. Nossa, quando a gente fala final da década de 90, fica parecendo. Não, não fala assim não, Marcelo, final da década. Mas era final da década de 90, 97, 98, as escolas ainda eram muito procuradas, porque eram poucas escolas e parece que tinha pouca vaga. Então, eram turmas muito cheias. Eu me lembro que dava aula à noite, a hora que eu dava aula das 7 às 11 da noite, nessa época, quando eu dava aula à noite. Das 7 às 11 sempre tinha a sexta aula, né? Porque quando ia até só a quinta aula, até 10h20. Depois a sexta até às 11. Mas eu lembro que tinha até às 11. E as salas eram muito cheias. Cara, eu já cheguei a dar aula com turma numa sala que cabe 30, com mais de 60 alunos, com gente do lado de fora, gente amontoado. Agora, o que me traz lembranças inusitadas de apuro é porque, assim, no noturno, antes era assim, agora não é mais, mas quem já estudou à noite, se o meu irmão estiver aí, ele vai também poder validar a minha fala. Quando faltava um professor ou alguma coisa acontecia, tinha um negócio de subir aula, né? Eu não sei se já passou por isso em algumas... Falou, Carla? Mas o subir aula era uma constância. Então, assim, eu ia para a escola preparado para dar 6 aulas normais, mas poderia dar, dessas 6 aulas, poderia dar 2, 3 ao mesmo tempo. Então, eu já cheguei ao meu irmão falando que é isso mesmo. Eu não sei nem se eu posso te dar aula, mas eu já cheguei a trabalhar em 3 salas ao mesmo tempo, correndo de uma sala para outra. Você prepara uma atividade, alguma coisa que possa ser feito coletivamente, ou que os alunos consigam, em parte, fazer
sozinho aos estudantes. E eu já cheguei a dar aula em 3 salas ao mesmo tempo. Como isso é possível? Meu Deus, como eu... Eu era a aluna que ia atrás do professor pedir para subir aula. Ah, Quando podia ainda, porque depois logo não podia mais liberar os meninos e tal. Mas enquanto podia, eu aproveitei. Lá no José Carlos de Almeida, eu estudei lá no José Carlos de Almeida. E lá na minha época podia subir aula, inclusive, e eu era liberada para ir embora sozinha, pegava o ônibus e ia embora, né? Aquela época que liberava os meninos mais cedo lá na rua, ficava um monte na pracinha, era uma loucura danada. Mas eu era a aluna que ia lá atrás e falava, professor, por favor, sobe a aula. exatamente. Eu mal entrava na sala, já vinha um pessoal da outra sala pedindo para ir subir a aula, você tinha que ir lá correndo. Então, eu lembro disso com muito apuro. É claro que na prefeitura, nas escolas municipais, já passei outros tantos apuros. Eu inclusive, vou contar um. Eu me lembrei disso agora. A gente ainda tem tempo? Daqui a pouco você fala assim... Tem tempo, menina. A noite para criança. A gente começou meia hora atrasado, né? Eu já jantei, já tomei minha sopa. Então, eu vou falando aqui, Carla. Você me corta. Que não tem. Mas eu trabalhava numa escola, aliás, beijo pessoal da Escola Municipal Jaime Câmara, que é no Parque Anguera. Eu trabalhei nessa citada aqui 2 vezes já pelo Marcelo, então se sinta privilegiada nessa live. É verdade, a gente tinha falado da professora que também conheci lá. Mas lá nessa escola no Parque Anguera... Oi, Dani, beijo pra você. Ah, Dani, nossa gemelar aí, nosso trio completo agora. Essa escola era numa região de muita... Eu não queria falar periculosidade, que eu acho que seria muito pesado. Mas era uma região de muitos... Requer uma atenção em relação à segurança. Era uma região de becos, mas eu tinha uma relação ótima com todos os indivíduos que trabalhavam com uma certa violência na região. Era muito tranquilo. Eles pulavam para dentro da escola armado, eu ia lá educadamente, pedia para poder... Por favor, você pode guardar a sua arma. A arma na escola não é adequado, não é tão tranquilo. Mas tem um episódio que eu vou poder falar essa história, não vou ter nenhum problema de repreensão ou de ser perseguido, porque esse indivíduo não está mais entre nós, ele realmente já subiu aos céus. Está, né? No outro plano. Ou desceu, não sei. Está nesse plano mais. Mas ele era simplesmente o chefe do bagulho, do tráfico na região. E eu não o conhecia pessoalmente, sabia da fama. E o que aconteceu? No dia anterior, o filho dele havia levado uma bomba para a escola. Soltou uma bomba, foi uma confusão. O que eu fiz, né? Porque eu era coordenador dessa escola, de manhã, eu simplesmente mandei uma convocação para o pai, né? Para vir aqui para a gente conversar, para tentar entender que situação era essa, trazer uma bomba para a escola. Esse senhor chegou lá, que eu de verdade não lembro o nome, mas se eu lembrasse, eu falaria com certeza, porque ele não está mais aqui. Ele, que era o chefe, chegou lá e quando ele chegou, que foi lá na sala da coordenação falar comigo, Carla, todo mundo da escola sumiu, desapareceu. Sabe que é uma escola em silêncio total, eu não consegui achar nenhum funcionário, mas esse senhor chegou lá, eu não sabia quem era e eu fui bem firme com ele. Não pode acontecer. A gente vai ter que conversar sobre seu filho, que tem trazido aqui. Não é a primeira vez que traz bomba para a escola, ou traz alguma coisa que não é adequada, traz uma revista que não é adequada para a escola, traz uma pequena arma. Vixe, Maria! Era bem extensa a ficha. E eu falei tudo com muita tranquilidade, seriedade, e ele, claro, concordou, se comprometeu a não mais fazer isso e foi embora. E aí, quando ele saiu, aí as pessoas começaram a aparecer novamente na escola. Começaram a sair de trás do muro, de trás de uma porta, né? Foram surgindo. Marcelo, como é que você teve coragem de conversar com aquele cara? Ele é o chefe do tráfico, o cara mais perigoso aqui da região. Mas olha o quanto é bacana a gente não eu lembro disso com muita... como eu posso dizer? Com muita serenidade, de que quando a gente trata com respeito qualquer pessoa, sem estabelecer rótulos, sem a gente ficar, esse fulano é perigoso, esse fulano é isso, esse fulano é aquilo. Não, eu tratei ele como trataria qualquer outro pai da comunidade escolar. E eu tratei ele com muito respeito, mas com firmeza. E o pessoal, você é muito corajoso. Mas
Quem é esse fulano? Ele é o chefe do tráfico do bairro. Eu falei assim, que bom, que agora ele entendeu que o filho dele não pode. Bom, já Maravilhoso. fala. E graças a Deus deu tudo certo. Estou aqui hoje para contar essa história, né? Que bom. Então, É. Mas, ó, eu já fui jurada de morte, já saí escoltada da escola, já também, com a viatura atrás, fazendo a minha escolta até chegar, já também. A gente passa por uns perrengues desse, né? E eu falava para os policiais, não precisa me acompanhar não, ó meu tamanho, não precisa me acompanhar não, eu sempre achando, né? Porque, na minha visão, se a gente demonstra medo, né, assim, a fragilidade, acaba que as pessoas têm essa perspectiva de achar que você tá com medo e cresce, né? E aí eu não, ficava ali firme, principalmente porque o nosso objetivo era o quê? Era o melhor, que era a harmonia da escola, enfim, que o aluno aprendesse, enfim. Então, muitas vezes a gente precisava intervir mesmo, e como você está falando, sem esses rótulos, sem ficar pensando se estou falando com quem, enfim, são pessoas e a gente está ali para trabalhar com as pessoas, assim. Mas também estou aqui para contar essa história, então, graças a Deus, deu tudo certo também, né? Amém, aleluia. amém. Mas me fala uma coisa, se você fosse um governante influente, né? Eu não vou nem falar cargos, porque hoje a gente sabe que muita coisa depende de muita coisa. Mas se você pudesse fazer alguma mudança na área da educação no Brasil, uma mudança, uma. Qual seria essa mudança? Então, quando a gente fala então, a gente está ganhando tempo para pensar para Mas é capciosa essa pergunta, uma só. complexa. A gente tem que entender, e isso vale para qualquer cargo de governante. Um governante sozinho não faz milagre. É aquela velha história, uma andorinha só não faz verão. Não faz verão. O governante sozinho não consegue, por si só, mudanças. É como trabalho na escola. Quem trabalha na escola sabe que você sozinho, por mais que tenha boa vontade, faça o trabalho da melhor maneira, mas existe um trabalho coletivo, existem muitas pessoas envolvidas. Mas se eu fosse um governante que tivesse o poder da caneta na mão, como eu, de repente, não poderia mudar as leis, eu iria ser um pouco mais rígido com a aplicação da lei. Que, por exemplo, no Brasil, a gente tem aí como obrigatoriedade legal do governo federal, acho que 18% dos recursos tem que ir para a educação do governo federal. Nos estados e municípios, isso é em torno de 25%. Carla, pessoal, isso é dinheiro demais. Dani tá aí. Aí, ó, todo mundo tá querendo aumento de salário aí, ó, o Brasil. 25% do que arrecada a prefeitura, 25% do que arrecada o estado, é muito dinheiro. Então, não é que falta dinheiro, falta mais seriedade na O Elias disse que você tá enrolando, você falar logo. Então, se eu fosse um governante, eu seria mais sério com a aplicação dos recursos, que os 25% que a gente tem de direito, que é por lei, já dá para fazer muita coisa, dá para ter uma educação de qualidade e pronto, não vou me delongar mais, que já estão falando aí que eu estou enrolando para responder essa pergunta. Enrolando e todo mundo queria aumento. Não sei se você tá eleito não, hein? Tem os 25%, dá para ter aumento, dá para fazer muito mais, é isso. Dá, Ótimo. ó. 2026. Será, gente? Vamos votar Marcelo? Talvez. Marcelo, um desafio agora. Desafio bem, Carla. Eu tenho medo. Você se lembra? A gente, quando é professor, geralmente a gente sempre tem aquele hábito de dizer também que o nome dos alunos mais custosos, assim, a gente não esquece, né? Porque você tá falando o tempo todo, fulano, acaba que ele fica ali na mente. Eu sempre tive muita facilidade em decorar nomes e tal. Teve época que faltava o sobrenome, assim. Mas hoje, depois de 20 e poucos anos, já não é mais aquela Brastemp, assim. Mas você consegue se lembrar, assim, o nome dos 5 alunos mais custosos, assim, que você já teve? Ah, não, gente, não vou responder isso não, hein? Carla. Você lembra? Nome de aluno custoso a gente sempre lembra. Engraçado que a gente que é professor sempre lembra dos mais custosos, dos mais indisciplinados, digamos assim, e dos melhores, né? A gente sempre lembra. Mas eu posso mudar a sua pergunta? Posso dar referência de outros alunos bons em vez de falar dos custosos?
Você Não, lembra? é porque os custosos é sempre o Marcos. Você me perguntar, eu sei que de cor, até porque, como eu entrei muito jovem, o que eu ouvia sempre era assim: Carla, você não coloca, não começa a reparar o que essas crianças fazem, porque quando você tiver seus filhos, vai vir igualzinho. Aí no início eu ficava muito apreensiva, eu falava, gente, como que corrige, ao mesmo tempo não corrige, né? Aquela coisa. Aí depois de um certo tempo entreguei para Deus, falei, seja o que Deus quiser. Quando eu tiver meus filhos, vai ser uma outra história, enfim. Mas as pessoas tinham muito isso de falar pra gente não ficar observando, né? Eu sei que você tá querendo se esquivar, mas você lembra dos custosos? Olha aí, o meu irmão acabou de dizer aí que se ele tivesse sido meu aluno, que com certeza ele estaria na lista. Eu lembro de um monte de nomes de custosos, mas eu queria falar de alguns que não eram custosos, que até hoje Fala. são referência para mim. Você lembra quando eu e Carla já trabalhamos juntos, pessoal, em alguns momentos, né? Ora em alguma escola, ora em algum projeto, e a gente se dá muito bem profissionalmente e pessoalmente falando. Mas ela vai lembrar que ali do lado da Jabas tinha uma escola que chama Jabas Jaime, que tinha uma secretária, que é a Lázara. A Lázara é uma senhora. E ela foi minha aluna. Olha, ela é uma senhora que é um pouco mais velha que eu também já sou um senhor. Ela foi minha aluna, porque quando eu comecei a dar aula também, eu dei aula para o magistério. Então, ela foi minha aluna no ensino médio e no magistério. E ela sempre falava com muito carinho: você foi meu professor, você me fez aprender matemática, fez eu gostar de matemática. Ela tem, inclusive, um ranço que eu tirei uma pontuação de um trabalho dela, enfim. Mas é uma aluna que eu sempre lembro. E ela é uma aluna muito questionadora. Você falou de aluno custoso, mas ela é uma aluna questionadora. E aí eu também me lembrei, eu falei do ensino médio, mas eu me lembrei da prefeitura, também daquela escola. Porque eu falo Jaime Câmara, mas foi a escola que eu mais trabalhei na prefeitura. Eu trabalhei 7 anos no Jaime Câmara. E lá a gente era próximo do campo do Goiás, Carla. E lá a gente acabava recebendo muitos alunos que vinham do interior ou de outros estados e que se matriculavam na escola porque para participar dos treinos do Goiás precisava estar estudando. Então a gente tinha muito aluno custoso, que era bom de bola, mas que era aluno muito custoso. Mas eu me lembro de um, e eu vou falar aqui, e ele não era custoso, ele era muito disciplinado. E olha só, isso é uma referência. Que é o Rafael Tolói. Rafael Tolói, ele jogou no Goiás muito tempo, jogou. Lembro desse sobrenome. Hoje o Rafael Tolói ele joga na Itália, né? Ele já jogou até na seleção da Itália. Ele joga num time que eu não me lembro agora o nome, mas é da Itália. E o Rafael Tolói era muito disciplinado, diferente dos outros alunos que eram custosos, jogadores de futebol, que eles só iam na escola porque era obrigatório. O Rafael Tolói, ele morava inclusive lá no clube do CT do Goiás. A mãe dele ligava na escola para saber notícia, para falar com ele, que ele não tinha telefone. Ligava no orelhão da escola para falar com o Rafael. A gente tinha uma professora de educação física, a Núbia, que inclusive também antiga de rede como eu. A Núbia fazia tudo por esses alunos, mas em especial pelo Rafael Tolói, ela comprava chuteira, ela levava para casa, ia nos treinos, enfim. Eu estou lembrando disso porque a gente lembra dos custosos, mas a gente também lembra daqueles que não eram custosos, eram muito disciplinados e se deram muito bem na vida. Então isso é muito bacana. Lembrar dos que se deram muito bem na vida por terem disciplina. Maravilhoso! E me fala uma coisa, nesses seus 25 anos aí de profissão, você já pensou em desistir alguma vez? Já chegou a algum ponto de você pensar e refletir, será que é isso mesmo que eu quero? Ou, não sei, vou fazer uma transição de carreira? Ou não, isso nunca passou na sua cabeça, enfim. Eu acho que todo mundo, um momento ou outro, tem uma crise existencial na sua profissão, seja ela qual for, mas de professor a gente ouve isso com mais frequência, né? Talvez porque, às vezes, beber uma água. Bebe, já bebi muito aqui. Talvez porque a gente vive num meio que a gente lida com. Porque a escola acaba que é um reflexo da sociedade, né? Se a sociedade está Sim. com problema, a escola vai ter problemas também. Se a sociedade vai bem, a escola caminha bem. É que a gente sabe que a sociedade, de modo geral, tem aí os seus obstáculos, os seus desafios. É claro que eu, como tantos outros, já passei por inúmeros momentos de desânimo, de surtar. Carla mesmo já presenciou eu surtando.
A gente trabalhava num projeto e eu vi que aquilo não tava do meu agrado. Alguma coisa não estava caminhando bem, eu simplesmente não quero isso aqui mais para mim e sair. Mas o que é bacana? Justamente porque se algo não vai bem na sua profissão, e eu sei que Carla pensa muito como eu, se algo não vai bem e você não consegue mudar, mude você então, né? Mude você de alguma forma, mude sua forma de agir, sua forma de atuar, mude de lugar. E eu na nossa rede, a gente está falando que eu tenho, que já estou assumindo que já sou idoso, 25 anos de docência, só 22 anos de prefeitura, só desses 25 anos, 22 são de prefeitura, mas nesses 22 eu já experimentei de tudo, porque muitas vezes eu não estava satisfeito com aquilo que eu estava fazendo. Poxa, não estou mais contribuindo como eu gostaria, não estou mais dando o meu melhor, não estou mais fazendo como eu gostaria de fazer com excelência. O que eu faço? Eu mudo. Então, eu posso dizer, e Carla sabe disso, a gente conversa muito, eu já sou rodado no bom sentido de que algo não está bom naquele lugar, com aquela função, com aquela atribuição, eu mudo de lugar e mudo com tranquilidade e vou para outro lugar e recomeço e está tudo bem. O que cada um está falando aí? Está falando... Para fazer uma análise psiquiátrica. Mas eu não tenho problema algum em recomeçar, né? Então, assim, talvez por isso... E olha que eu sou muito orgulhoso da minha trajetória e do meu currículo na nossa rede, porque eu já fiz de tudo um pouco, né? Desde sala de aula, que é o carro-chefe do trabalho do professor, mas eu já passei por funções de coordenação, de direção, de apoio, de supervisão, de trabalhos administrativos, de trabalhos com projetos, de trabalho com eventos, né? Então, assim, a experimentação na nossa função, falando de educação, ela é muito ampla. Então, se você está frustrado de trabalhar no ensino fundamental nos anos iniciais, vai para os anos finais. Se está insatisfeito, vai para a educação infantil, se assim for permitido. Se não está satisfeito também, procura uma outra atuação para você fazer na educação. Se você realmente ama a educação, você vai encontrar o seu lugar sempre. Eu acho isso muito bacana. É isso. A Tânia Borba colocou que você é geminiano, então é isso mesmo e tá tudo bem, né? Ele sempre usa essa fala mesmo. Ai, mudei! E tranquilo! E é isso! Mudo de lugar, mudo de concepção, porque a gente está sempre em evolução e aí tá tudo bem. Alguém do Nicanor diz que vocês são rodados mesmo. Ó, a Bernadette entrou, bem-vinda, bem-vinda, e é isso. Marcelo, tem algum lugar, assim, como você já falou, você é rodado, já passou por muitos espaços dentro da Secretaria de Educação, né? Já foi diretor, professor, enfim, coordenador. Tem algum espaço ainda que você gostaria de trabalhar, que você ainda não trabalhou? Modalidade, cargo, ou outra área de atuação que não seja o magistério, que você tem essa curiosidade e ainda não foi? Eu tô rindo, cara, da sua pergunta, porque o Elias está aí falando que agora eu não mudo nunca mais, que agora a gente está trabalhando juntos, né? E agora ele está falando isso que eu não vou mudar mais, mas eu vou me inspirar no Elias para dizer que uma coisa que eu não trabalhei diretamente, mas eu vou me inspirar no Elias e na minha cunhada Elisa, que está aí na live. Porque eu vejo que quem trabalha com educação infantil, como você já trabalhou também, você sempre tem chão para educação infantil, pelas crianças menores, e eu não tenho essa experiência, né? Por mais que eu já tenha trabalhado de forma indireta com a educação infantil, mas eu nunca, por ser matemático, eu nunca trabalhei diretamente com as crianças. Então eu acho que eu deveria fazer alguma complementação de carreira ou de formação para trabalhar com educação infantil, que eu acho que eu também me daria muito bem com as crianças menores, porque elas são incríveis. Eu tenho ainda essa vontade de trabalhar com crianças menores, justamente por esse vínculo forte que se criam com as crianças. E é isso. É bom, né? Olha quem entrou, a Lu entrou também. Ai, que saudade da Lu! Maravilhosa! Ai, que bom que você veio. É muito bom a educação infantil, assim. Quando comecei na educação infantil, eu me sentia muito realizada. Sabe aquela sensação de você acordar e trabalhar com aquela vontade, sabe? Sempre foi assim. Então, na educação infantil, a gente se realiza muito, porque você é personagem, você faz e acontece, aquilo que você planeja ali naquele espaço, a gente consegue materializar,
tudo muito lúdico, né? Então é bom demais. Realmente, eu acho que você ia ter uma boa história na educação Falta, infantil. mesmo com os 25 anos de educação, ainda falta essa experiência, né, direta com a educação infantil, né? Já tive com o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, mas com a educação infantil não. Até pela minha formação, né? Alguém escreveu aí, ó, as crianças menores também estão precisando de matemática. E eu super concordo. A Dani também retificou. A etapa mais acessível, gratificante, fascinante e inspiradora. Ela que está lá no CMEI, maravilhosa. Escreveu em breve aí, eu não sei o que ele quis dizer, acho que ele vai me arrumar algum trabalho para eu fazer na educação Na infantil. educação infantil, será, Brasil? Aguarde, olha aí, ó, cena dos próximos capítulos já. Então vamos encerrar a live por agora, porque o assunto está começando a ficar pesado, que ele está me trazendo mais trabalho. Não, não vamos encerrar, que eu ainda tenho pergunta. E o que eu ia te falar, e agora eu vou até te colocar numa saia meia justa, é que, assim, no decorrer, uma das grandes belezas que a gente tem na educação é fazer amigos, né? A gente convive em tantos espaços, com tantas pessoas, com tantas histórias, a gente acaba criando vínculos. Eu falo que eu tenho essa facilidade em criar vínculos, você também tem. Então, assim, quem fica amigo da gente, na verdade, fica amigo pro resto da vida. Porque se a gente vê daqui a 20 anos, a gente vai olhar e falar, oi, fulano, né? Tem aquele mesmo sentimento, assim. E eu queria saber o que que significa esses laços de amizade para você, construídos aí ao longo desses 25 anos. E eu queria que você aproveitasse esse espaço para poder mandar um beijo, um abraço para essas pessoas que tanto gostam de você e que a gente até brinca e fala que Marcelo tem que ser candidato porque conhece Deus e todo mundo. Cara, primeiro, obrigado, assim, pela oportunidade de falar sobre isso, porque eu realmente amo a educação, mas o que mais me deixa feliz na educação são os vínculos que a gente constrói, né? E eu tenho vínculos muito, muito, muito fortes e muito bacanas e muito sólidos, né? Então é muito bacana por onde quer que eu esteja ou eu passe, em especial na Rede Municipal de Educação de Goiânia, eu sempre encontro um conhecido, um amigo, um colega, alguém que vem para te trazer um abraço, para te trazer uma palavra amiga. A Dani está falando que são relações sociais dessa Nossa série. eterna relações sociais do trio. Eu tenho, inclusive, problemas, que eu voltei a trabalhar na sede agora recentemente, eu ando pelos corredores, se eu quiser me dispersar, eu já me disperso facilmente como um bom geminiano que sou. E aí eu encontro os conhecidos e os bons conhecidos, os amigos pelos corredores, enfim, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer aí tanto carinho que eu recebo, né? E procuro retribuir nesses 25 anos, 22 de prefeitura, é muita gente envolvida, é muita história bacana para lembrar e para contar. E vamos supor que a gente tenha pessoas que vai assistir essa live aqui, que tem essa curiosidade e vontade, enfim, de entrar para a carreira docente, porque eu também acho que é uma carreira muito democrática, né? Você pode entrar a qualquer momento da sua vida, não tem esse negócio de, tem que entrar lá quando você faz a sua escolha e acabou. Não, a gente tem pessoas entrando ao decorrer dos anos, enfim, né? Nos seus 20, nos seus 30, nos seus 40, enfim. É uma profissão muito democrática, assim. E o que que você diria, o que que você deixaria como dica, né, para essas pessoas que têm essa vontade, enfim, de seguir esse caminho, de seguir essa trajetória, essa carreira? Bom, gente, primeiro queria dizer que a Carla, quando me convidou para fazer live e falou que era dia dos professores, né? A gente, como eu falei, achei que íamos falar de professores de modo geral e acaba que a gente está falando da minha vida de professor. Mas eu fiquei lisonjeado porque coincidiu desse ano estar fazendo 25 anos de carreira. E 25 anos de carreira é muito tempo. Mas você está falando, o que eu falaria para alguém que está iniciando, né, a carreira? Assim? Isso, que tem essa vontade. A carreira de professor, no caso, né? Isso. Qualquer que seja a licenciatura. Eu penso que primeiro não vai achar que vai ser fácil, que não é fácil, mas o difícil também pode ser bom. É difícil, mas é bom. Então a primeira dica seria: não pense que vai ser fácil, porque não vai ser. Segundo, que eu falaria, não se acostume a nada ruim.
Se tá ruim para você onde você está trabalhando, na sua escola, no seu CMEI, onde você atua, algo de errado está por aí. Ou é com você, ou é com o lugar, ou é com as pessoas. Não se acostume a isso. Mude alguma coisa. Mude você, ou mude as pessoas, ou mude de lugar, mas não se acostume a coisa ruim. Segundo, para você que está iniciando carreira de professor, não deixe de se atualizar, de estudar, de ler, de estar antenado com o que acontece no mundo. Professor que fica só na sala, mas não sabe o que acontece fora dela, está sujeito, ou está apto, ou está correndo o risco de ser ou mal interpretado, Carla, ou não ser com tanta credibilidade com os alunos. Porque os estudantes, eles gostam por menores que sejam, eles gostam de falar de coisas corriqueiras, coisas cotidianas. Então, você tem que estar muito antenado com o que você fala na sua vida, no cotidiano. Segundo, terceiro, já falei 3 coisas, vamos pensar numa quarta coisa. Queria falar 5, vamos pensar numa quarta. Pensar que você está na profissão, e eu sou um caso desse, sei que você também, você está porque você escolheu. Se você fez a escolha errada, mude, mas não fique se você acha que fez a escolha... se você fez a escolha certa, você fica, mas se fez a escolha errada, mude, né? Porque eu vejo muita gente que às vezes está insatisfeito, mas não pensa na mudança, né? Não sai da zona de conforto, ou não sai fora da caixinha e fica ali insatisfeito, atuando de forma insatisfeita. E quinto, para terminar, procure fazer o que te satisfaz. O que eu estou dizendo isso? Se você gosta da educação, beleza, está no caminho certo. Mas o que te satisfaz? Trabalhar com educação infantil é com ensino fundamental, é com ensino médio, é com ensino superior, é com a área de coordenação, é com a área de teoria, é com a área de formação. Enfim, a educação é muito ampla. Procure saber o que te satisfaz, o que te faz bem, o que vai te trazer realmente crescimento profissional e pessoal. Se você seguir pelo menos parte disso, que é o que eu segui para minha vida, eu acho que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser uma carreira de sucesso para quem está começando. Maravilhoso. Agora eu vou fazer uma facilitação transparente, porque eu vou para uma pergunta que eu nem coloquei no nosso release, e tá tudo bem, porque você me conhece. Mas eu jamais poderia deixar de te perguntar algo relacionado a isso. Nesses anos que nós convivemos mais próximos, assim, a gente se percebeu muito inovador, criativo, né? E eu queria saber de você se você sempre teve essas características inovadoras, enfim, nos espaços que você atuou nesses 25 anos, ou se foi algo que foi sendo despertado ocasionalmente, assim. Você começou a ir atrás, começou a ver que era bacana, começou a ver que dava certo, e isso começou a desabrochar em você. Porque é uma característica, inclusive, né, dos profissionais aí do século XXI antenados, é essa inovação que você traz na sua prática, né? E onde a gente percebe e reconhece que qualquer espaço que a gente atue, seja na limpeza, seja na portaria, seja atuando como professor, seja trabalhando como técnico, né, da secretaria, em todas as áreas é possível inovar, é possível pensar em soluções criativas para alguns problemas que a gente enfrenta, né? Afinal de contas, viver é um eterno resolver problemas. E aí eu queria saber de você, quando é que você se percebeu nesse contexto? Vindo da Carla, que é uma inspiração de inovação, que ela está sempre à frente, ela está sempre alguns passos na nossa frente, é uma pergunta complexa, mas eu penso que isso não vale só para a profissão de professor, vale para qualquer profissão. Se você para no tempo e não está aberto ao novo, ao criar novas situações, ou recriar, ou ver com novos olhares, ou ressignificar aquilo que você achava que já estava feito, ou pronto e acabado, você está no caminho, com certeza, do fracasso. Então, eu digo que quando a gente fala em inovar, não é a gente reinventar ou inventar uma coisa nova todo dia, não. O inovar é estar sujeito, você diz muito isso, cara, estar propenso ou estar aberto às inúmeras possibilidades que a gente tem na vida. E isso vale para a vida pessoal também. A gente está falando de profissão, de todas as profissões,
Mas quando a gente está sujeito a estar propenso, a estar aberto a pensar de forma diferente, e, gente, eu faço isso constantemente. Você está perguntando se eu faço isso? Eu te digo que eu faço isso a todo momento. Eu acordo pensando numa coisa de um jeito, esse copo eu poderia utilizar para beber água, mas na hora do almoço, eu faço, esse copo eu acho que eu posso usar também para colocar minha caneta, porque eu acho que ele não é só um copo, ele é muito mais do que isso. Eu acredito nesse copo. E ao final do dia eu posso achar que esse copo pode virar um abajur ou um porta-velas ou simplesmente um porta-canetas, porque assim eu penso que ele tem outras tantas possibilidades. E eu penso isso para a vida da gente, não é só para a profissão, não. Então eu penso que o inovar está tão ligado a você estar cada vez melhor na sua profissão, como também na sua vida. Então eu super concordo com você quando você fala que inovar é algo que é um pré-requisito para uma carreira de sucesso. E eu super concordo com isso. Maravilhoso. É isso, eu acho você muito criativo. E acho que era por isso que dava match, assim, que todas as loucuras a gente encabeçava, a gente falava, gente, será que isso vai dar certo? Ah, vamos tentar? Vamos fazer assim? Não, não, vai dar certo, enfim. E testava, né? Porque é importante também. Não é só tirar ali uma ideia e pronto. É importante todas as etapas, inclusive fazer os testes, ver se é factível ou não, enfim. E era muito bom, sempre foi muito bom. E agora, infelizmente, a gente vai chegando ao final da nossa live mesmo. Foi um bate-papo maravilhoso. Mas antes de me despedir da audiência e tudo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para todo mundo que participou com a gente, em especial para os nossos professores, já que nós comemoramos, né, no dia 15, o Dia do Professor, e essa live, ter te convidado nessa data, não foi nada por acaso, foi tudo muito pensado e intencional, que eu acho que você representa de fato um professor que todo mundo gostaria de ter. Fala para mim aí no chat se eu estou mentindo, gente. Todo mundo gostaria de ter um professor como o Marcelo. Uma pessoa que se doa, uma pessoa comprometida, uma pessoa que não mede esforço para fazer sempre o melhor, né? Em qualquer espaço que ele atue, ele sempre vai chamar atenção e ele sempre vai fazer bem feito, porque ele é uma pessoa muito comprometida, né, com o sujeito e com a formação de todo mundo que está ali convivendo com ele. Então, não podia ser diferente. Eu gostaria que você deixasse aí, com essa sua voz de locutor maravilhosa, essa homenagem para esses professores que nos acompanharam hoje, para tantos outros que vão assistir em outro momento, as suas considerações finais. Ai, ai. Considerações finais, que eu apareci no horário político. Mas a Carla, ainda bem que ela parou. A Carla, ela tem tantas inúmeras qualidades, mas uma delas muito forte é de saber dizer coisas bacanas pra gente, levando a gente lá em cima. A gente nem é tudo isso, mas ela leva a gente lá em cima. É sim, gente. Aceita. Mas Receba. Mas como a gente está falando sobre vida de professor, e como o último sábado foi realmente do professor, deixar mensagem para tantos e tantos colegas e amigos, né? E familiares. Ó, minha cunhada dizendo que tem orgulho de mim, mas ela também é maravilhosa e ela trabalha com educação infantil há décadas também. Se ela pudesse falar, com certeza ela tem muita história da educação infantil. Mas eu penso que para você, professor que está aí nos assistindo, nossos amigos e nossos colegas, para você, professor, que assim como eu, acredita num mundo melhor, eu penso que você não deve desistir. A gente acredita que a gente é capaz de mudar o mundo através da educação e a gente não pode perder isso como referência, que a gente é agente transformador, que a gente pode mudar o mundo sim. Se a gente não mudar o mundo, a gente muda as pessoas. E são as pessoas que mudam o mundo. Então, eu penso que não desista. A minha mensagem para os professores e para você, professor que está nos assistindo, é não desista. Você é capaz, você é referência, você é o norte de muita gente, você é inspiração para muita gente. Então, a minha mensagem dos professores, além de muita gratidão, respeito por qualquer professor que está aqui participando com a gente ou que a gente tanto admira, não desista, siga em frente, continue a nadar. E é isso. Obrigado, Carla. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado aos amigos. Obrigado aos
familiares que estavam aí presentes. Muito bacana. Ó, o seu irmão fazendo papel de irmão, porque eu falei, quem não gostaria de ter o Marcelo como professor? Ele falou que queria, mas você não quis, né, Marcelo? Vamos deixar claro isso. Esse ranço instaurado agora, e todo mundo riu muito aqui da colocação dele, que foi muito bacana. Ai, Marcelo, que live gostosa, viu? É muito bom a gente bater papo com os amigos aqui nas lives que eu realizo toda segunda-feira às 8 horas. O mais bacana disso tudo é o poder convidar as pessoas que realmente se conectam com os valores que eu tenho, assim, porque aí o papo flui, independente das pessoas que estão, né? Claro que todo mundo sempre é muito bem-vindo, mas se tiver uma pessoa aqui, 20, 30, 50, o nosso entusiasmo e a nossa motivação vai ser a mesma, porque nunca foi por quantidade, mas sempre foi por qualidade e por a gente de fato acreditar naquilo que a gente faz. Né? Se tem algo que eu acho muito importante na vida, não só de professor, mas como na vida de qualquer pessoa, chama-se coerência. A gente precisa ter essa coerência, né? Daquilo que a gente faz com aquilo que a gente fala. E quando a gente consegue chegar nesse ápice, ninguém nos segura mais. Então, realmente, falar com outra pessoa que também é tão apaixonada pela educação quanto eu, é muito gratificante. Foi um papo muito gostoso, a gente nem viu a hora passar do tanto que foi maravilhoso. Foi Então, queria muito. uma hora, hein? A gente falou muito. Eu não te falei, filhote, aqui, ó, já tem o quê? Quase 40 lives no currículo já, Brasil. Eu tô inteirada aqui do tempo. Eu Gente, sei. e não deixem de seguir essa mulher, não deixem de assistir as lives, ela é sempre maravilhosa. Sou seu fã, Carla, você sabe disso, mas eu queria deixar registrado nessa live. Oh, meu Sou seu Deus. fã de carteirinha e te admiro muito por tudo que você faz, por tudo que você fala, tudo que você se propõe e pretende fazer. Você não só está indo longe, mas como vai muito mais, porque você é sucesso com certeza. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar contigo aqui nessa live, tá bom? Maravilhoso. Obrigado para todo mundo que participou, que deixou recadinho, coração, a família do Marcelo, a Alex. Meu muito obrigado por vocês terem participado aqui hoje. Nossos colegas da SME, e você ficou mudo do nada, não sei. Nossos colegas da SME também que entraram, nossos amigos do coração, muito, muito, muito obrigado por essa força, muito obrigado por ter nos ouvido nessa noite, deixado aí os afazeres para estar aqui com a gente. De coração aberto mesmo e com muita gratidão que a gente recebe a presença de vocês. E para quem vai assistir depois também, o carinho é o mesmo. Fiquem à vontade, curtam essa live, porque foi preparada com muito carinho para vocês. Ótima noite. Bem, Carla volta segunda que vem falando sobre emagrecimento. Então, quem quer emagrecer, quem quer entender um pouco mais sobre o corpo, esteja comigo segunda-feira que vai ser babado. Tá bom? Beijo para vocês. Beijo, Marcelo. Fica com Deus, gente. Até a próxima e mais um Bem Carla por aqui. Tchau, tchau. Beijo, gente. Saudade, Cleusa. Obrigado, Leila. Tchau, Cleusa. Obrigado. Obrigado.